O mapa secreto. A minha avó Melvira que me aconselhou a escrever um livro como este, e a quem eu respondi que jamais o faria. Holly Black. Arthur Rackenholm, que continua a inspirar outras pessoas como me inspirou a mim. Tony Dieterlizzi. Caro leitor, no decorrer da nossa longa amizade, eu e o Tony temos partilhado um fascínio infantil por contos de fadas. Contudo, não entendíamos a importância dessa afinidade ou a forma como poderia ser posta à prova. Um dia, juntamente com alguns outros autores, estávamos a autografar livros numa livraria. Depois de terminada a sessão de autógrafos, ficámos um pouco mais para ajudar a empilhar livros e a conversar. Até que o empregado se dirigiu a nós e nos informou de que alguém nos tinha deixado uma carta. Quando lhe perguntei a qual de nós se destinava a carta, ficámos surpreendidos com a resposta. Aos dois, disse ele. O conteúdo da carta está reproduzido na íntegra na página seguinte. O Tony passou muito tempo a olhar fixamente para a fotografia que acompanhava a carta. Depois, em voz baixa, perguntou a si próprio onde estaria o resto do manuscrito. Escrevemos rapidamente uma mensagem, metemos-la de novo no envelope e pedimos ao empregado que o entregasse aos irmãos Grace. Pouco tempo depois recebi um pacote em casa, atado com uma fita vermelha. Uns dias mais tarde, 3 crianças tocaram à campainha da minha casa e contaram-me esta história. O que aconteceu desde esse momento não é fácil de descrever. Eu e o Tony temos andado mergulhados num mundo em que nunca acreditámos muito. Agora compreendemos que os contos de fadas e outras criaturas fantásticas são muito mais do que histórias de crianças. Estamos rodeados por um mundo invisível e esperamos que tu, caro leitor, te comeces a perceber dele. Caros Sra. Black e Sr. Dieterlizzi, sei que muita gente não acredita em criaturas fantásticas, mas eu acredito e acho que vocês também. Depois de ter lido os vossos livros, falei de vós aos meus irmãos e decidimos escrever-vos. Nós temos provas de que existem criaturas fantásticas, aliás, até sabemos muito sobre elas. A folha que juntamos a esta carta é fotocópia de um livro antigo que encontramos no nosso sótão. A fotocópia não é muito boa porque tivemos alguns problemas com a fotocopiadora. O livro ensina as pessoas a identificarem as criaturas fantásticas e a protegerem-se delas. Será que podiam entregar este livro ao vosso editor? Se pudessem, por favor, coloquem uma carta neste envelope e deixem-na na livraria. Nós encontraremos uma forma de vos enviar o livro. É demasiado perigoso mandá-lo pelo correio normal. Apenas queremos que as pessoas tenham conhecimento disto. As coisas que nos aconteceram a nós podem acontecer a qualquer um. Atenciosamente, Mallory, Jared e Simon Grace. No qual muitas coisas são viradas do avesso. Jared Grace tirou do armário uma camisa vermelha, virou-a do avesso e vestiu-a. Ainda tentou fazer o mesmo com as calças de ganga, mas não conseguiu. O guia prático do mundo fantástico de Arthur Spiderwick estava em cima da sua almofada, aberto numa página sobre dispositivos de proteção. Jared tinha consultado cuidadosamente o livro, embora não tivesse a certeza de este conter alguma coisa que o pudesse realmente ajudar. Desde a manhã que se seguiu ao regresso dos irmãos Grace com o grifo, Dedalete fazia a vida negra a Jared. De vez em quando, ouvia o pequeno duende dentro da parede. Noutras alturas, tinha a impressão de o ver de fugida pelo canto do olho. Contudo, na maior parte das vezes nem o via, mas acabava vítima de alguma nova partida. Até agora tinha acordado com as pestanas cortadas. Alguém lhe tinha enchido os sapatos de lama e alguma coisa tinha urinado em cima da sua almofada. A mãe culpava o gatinho novo de Simon por esta última patifaria, mas Jared sabia que não tinha sido o bichano. Mallory não estava nada solidária com ele. Agora já sabes como uma pessoa se sente, não parava de dizer. Apenas Simon parecia preocupado com estes acontecimentos. Aliás, não podia deixar de estar preocupado. Se Jared não tivesse obrigado Dedalete a dar-lhe a pedra mágica, Simon podia ter perdido a vida, assado num espeto sob uma fogueira num acampamento de goblins. Jared atou os atacadores do sapato enlameado sobre uma meia calçada do avesso.
Desejava encontrar uma forma de pedir desculpa a Dalet. Tinha tentado devolver a pedra, mas o duende recusara-se a aceitá-la. No entanto, Jared tinha perfeita consciência de que voltaria a agir da mesma maneira se tudo voltasse a acontecer. Só de pensar em Simon prisioneiro de um bando de goblins, enquanto Dalet andava por ali a falar por enigmas, ficava furioso ao ponto de quase rebentar com os atacadores ao fazer o nó. Jared chamou Mallory do andar de baixo. Jared, chega aqui um instante. Pondo-se de pé, enfiou o livro debaixo do braço e deu um passo em direção às escadas. Mal o fez, caiu, batendo com a mão e o joelho no chão duro, de madeira de lei. Os seus atacadores tinham sido misteriosamente atados um ao outro. Já no resto do chão, encontrou Mallory na cozinha em pé, junto à janela, segurando um copo, de modo que a água cintilasse à luz do sol e projetasse um arco-íris na parede. Simon estava sentado ao lado dela. Os irmãos de Jared pareciam estar paralisados. O quê? Perguntou. Estava rabugento e doía-lhe o joelho. Se só queriam mostrar-lhe a beleza do raio do copo, ia ter um ataque de nervos. Bebe um golo, disse Mallory, passando-lhe o copo. Jared olhou para o copo desconfiado. Teriam cuspido nele? Porque queria Mallory que ele bebesse água. Vá, bebe, Jared, disse Simon. Nós já a provamos. O micro-ondas apitou e Simon levantou-se para retirar dele um enorme monte de carne cortada aos pedacinhos. A parte de cima estava com uma cor acinzentada e estranha, mas o resto ainda tinha aspecto de estar congelado. — Que é isso? Perguntou Jared olhando para a carne. — É para o Brian, respondeu Simon, deitando-se numa tigela grande e juntando-lhe cornflakes. Deve estar a sentir-se melhor, pois está sempre faminto. Jared sorriu. Qualquer outra pessoa teria medo do grifo esfomeado que estava na cavalariça a recuperar dos ferimentos, mas não o Simon. Vá lá, insistiu Mallory. Bebe. Jared provou a água e engasgou-se imediatamente. O líquido queimou-lhe a boca e ele cuspiu metade para o chão da tijoleira da cozinha. O resto escorregou-lhe como fogo pela garganta. — Estás louca? Berrou entre dois ataques de tosse. — O que era aquilo? — Água da torneira, respondeu Mallory. — Toda a água cá em casa está com esse sabor. — Então por que me obrigaste a bebê-la? Perguntou Jared zangado. Mallory cruzou os braços. — Por que achas que isto tudo está a acontecer? — Que queres dizer? Disse Jared. — Quero dizer que todas estas coisas estranhas começaram a acontecer quando encontramos esse livro e não vão parar enquanto não nos livrarmos dele. Já estavam a acontecer coisas estranhas antes de o encontrarmos, protestou Jared. Isso não interessa, disse Mallory. Aqueles goblins queriam o livro. Acho que devíamos dá-lo. Houve silêncio durante alguns segundos. Finalmente Jared conseguiu soltar um abafado. O quê? Deveríamos livrar-nos desse maldito livro, repetiu Mallory, antes que alguém se magoe ou aconteça algo pior. Nem sequer sabemos o que se passa com a água. Jared olhou para o lava-loiça, sentindo a fúria borbulhar dentro dele. O que interessa é isso, disse Mallory. Lembras-te do que nos disse o de Dalet? O livro de Arthur é demasiado perigoso. Jared não queria pensar em Dalet. Mas precisamos dele, exclamou. Sem ele, nem sequer tínhamos sabido que existia um doente cá em casa. Não teríamos sabido do troll, nem dos goblins, nem de nada. E eles não teriam sabido nada de nós, argumentou Mallory. O livro é meu, disse Jared. Deixa de ser tão egoísta, gritou Mallory. Jared cerrou os dentes, como se atrevia ela a chamar-lhe egoísta. Ela era cheia de medo de ficar com o livro. Eu é que decido o que fazemos ao livro. Ponto final. Eu já te mostro o que é final. Mallory deu um passo na direção do irmão. Se não fosse eu, estaríamos morto. E depois? Respondeu Jared. Se não fosse eu, tu também terias batido a bota. Mallory respirou fundo. Jared até conseguia imaginar o fumo a sair pelas narinas. Exatamente. Podíamos estar todos mortos por causa desse livro. Os três irmãos olharam para baixo, para esse livro, que Jared tinha na mão esquerda. Virando-se para Simon, furioso, acusou. E tu concordas com ela, claro. Simon encolheu os ombros, sentindo-se um pouco desconfortável.
Temos de admitir que o livro nos deu informações sobre o Dedalete e sobre a pedra que nos permite ver o mundo mágico. Jared sorriu triunfante. Mas, continuou Simon, fazendo com que o sorrisinho de vitória do irmão desaparecesse rapidamente. E só haver mais goblins por aí. Não sei se seremos capazes de os enfrentar. E se entrarem cá em casa? Ou raptarem a mãe? Jared abanou a cabeça. Se Mallory e Simon destruíssem o livro, tudo o que tinham feito teria sido em vão. O que fazemos se lhes devolvermos o livro e eles continuarem a perseguir-nos? Por que fariam isso? Perguntou Mallory. Porque não deixaríamos de saber que ele existe, respondeu Jared. E continuaríamos a saber que as criaturas fantásticas existem mesmo. Poderiam ter receio de que escrevêssemos outro livro. Eu certificar-me-ia de que tu não o farias, disse Mallory. Jared virou-se para Simon, que estava a misturar aquele amontoado de carne meio congelada e cereais. E o grifo? Os goblins também queriam o Brian, não queriam? Também vamos devolvê-lo? Não, respondeu Simon, olhando lá para fora, através das cortinas desbotadas. Não podemos libertar o Brian. Ainda não está completamente curado. Ninguém anda à procura do Brian, lembrou Mallory. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jared tentou pensar em alguma coisa que os convencesse em algo que provasse que precisavam do livro. Não compreendia as criaturas fantásticas, nem mais nem menos do que Simon e Mallory. Nem sequer sabia por que razão queriam um livro, quando este só continha informações sobre elas próprias. Será que apenas queriam evitar que os humanos lessem o livro? A única pessoa que poderia saber a resposta era Arthur, e ele já tinha morrido há muito tempo. Este pensamento fê-lo parar. Há uma pessoa a quem podíamos perguntar, uma pessoa que talvez saiba o que devemos fazer, afirmou. Quem? Perguntaram Simon e Mallory ao mesmo tempo. Jared tinha ganhado a batalha. O livro estava a salvo, pelo menos por enquanto. Com um sorriso afetado, respondeu, a tia Lucinda.